Oi pessoal, essa é a fase 2, GameObject, o nome da classe, né, da Unity, que nós vimos já na primeira fase, do mini curso de Unity 3D, módulo iniciante. E a missão dessa fase é gerar um software, né, o mesmo projeto, mas um novo executável, uma nova versão, agora com interação em tempo real. TR ali é tempo real. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos gerar um software que quando apertarmos alguma tecla, ele vai mudar visualmente alguma coisa na tela. Nós vamos gerar a primeira interação em relação à fase anterior, que o nosso software executável não fazia nada. Agora, precisamos que o aluno saiba conhecimentos de software, imagem, programação orientada a objeto e C Sharp. Bom, para isso falaremos de classes nessa fase. Normalmente aqui são temas e todos em minúsculo. Por que está em maiúsculo aqui? Porque é exatamente o nome da classe da Unity. Então, primeiro GameObject, depois Color, depois Input. Daí nós vamos colocar um pouco de mão na massa. Depois falaremos de Material, Transform, Object e daí cumpriremos o objetivo, a missão da nossa fase. Então, começando como GameObject, nós já vimos a classe na primeira fase, por isso que não está marcado aqui o ícone do dicionário de termos técnicos, fica no portal. E agora vamos ver dois métodos, o método find e o método getComponent. Bom, a gente viu na primeira fase que na Unity tudo é organizado em cenas. Dentro das cenas existem GameObjects e dentro do GameObject existe Component. Daí nós fomos lá e alteramos dois parâmetros da câmera. Nós alteramos lá o Clear Flags e o Background Color para mudar a cor de fundo da câmera. Agora, nós fizemos isso usando o editor da Unity, né, via interface. E demos play e executamos. E se nós quisermos fazer isso via script, tem como? Tem, naturalmente que tem. Nós vamos usar o método find para pegar o objeto, no caso a main camera, e depois nós usaremos o método getComponent para pegar o componente câmera, e daí sim alteraremos lá via linhas de código a clear flags para solid color e a color para a cor preta. Então aqui está a assinatura das duas funções. A função find recebe um nome, o mesmo nome que está na hierarquia. Se você colocar um nome diferente, vai voltar nulo. E ela devolve um GameObject. Então nós vamos criar uma variável GameObject e usar a função find para que o objeto seja carregado na variável criada. E aqui embaixo o método getComponent. O getComponent devolve um componente e possui também a versão genérica, que é a versão que nós vamos usar aqui no código. Ele recebe um tipo como argumento. E depois que nós fizermos isso, pegarmos o objeto, o componente, a câmera e o valor, nós vamos ter que atribuir ele a uma cor. Então, cor na Unity, a color na Unity é uma estrutura, não é uma classe, e você tem todas essas variáveis estáticas aqui para você usar. Então você pode usar simplesmente color.black para a cor preta. Você não precisa criar um objeto ali é, de color e criar uma nova cor, mas você pode fazer isso também usando o construtor newColor, que recebe aqui um RGB alpha, né? Existem na verdade mais construtores aqui, nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas você consegue então criar qualquer cor, com atenção que aqui são campos float. Então aqui se você passar inteiro não vai dar certo. Então se sua cor lá é de 0 a 255, você divide o valor por 255 e coloca o valor aqui em float. É, daqui a pouco vamos fazer isso, todo o valor float, né, no final ele tem que ter a tecla F. Mas vamos lá. Então eu tenho essas estruturas aqui e por último eu preciso identificar o evento que eu quero. Né? Por exemplo, apertar um botão, que quando eu apertar aquilo vai acontecer. Porque daí vem a pergunta, tá, mas por que eu preciso fazer isso por script se eu posso fazer isso direto na interface? A questão é que eu quero fazer isso em tempo real. Eu quero fazer isso como se fosse uma lógica de programação. Então aqui é só para demonstrar, mas nós vamos fazer várias coisas depois que executarmos o jogo. Nós vamos simular um duelo entre dois personagens. Então o script é para isso, é para prever as ações do usuário e fazer as alterações aí, o fluxo e a lógica do jogo conforme os eventos vão acontecendo. Então aqui nós temos a classe input, que é a classe responsável na Unity por tudo que é entrada de dados. Então nós temos entrada de dados via teclado, via joystick, via mouse, via GPS. Você consegue usar todos esses recursos de entrada na classe input. Nós vamos usar o método getKeyDown, que é o método que é executado quando você aperta uma tecla do teclado. E ele possui algumas variações, né? Não o getKeyDown, mas a classe input tem o getKeyDown, getKeyUp, getKey. Qual que é a diferença? A getKeyDown é quando eu aperto a tecla pela primeira vez. Apertei e executado o código, uma vez só, independente de eu ficar segurando o botão.
A get key up é o contrário. Quando eu aperto, não é executada, fico segurando não é executada, soltei, é executada a get key up. E por último, a get key é enquanto a tecla está apertada. Então, enquanto eu apertar a tecla, ele vai executar, parecido com a função update, várias vezes, enquanto eu tiver com a tecla apertada, enquanto aqui é uma vez só. Então, esses três métodos nós vamos ver agora no exemplo, mas só vamos usar o primeiro. Então, eu vou abrir aqui a minha Unity, exatamente do ponto que paramos na última fase. Temos a câmera, o Directional Light, que são objetos padrão, criados aí na cena da Unity. Tem o nosso piso, o Player 1, Player 2. Deletamos o nosso script teste, né, e vamos criar um outro aqui. Eu vou criar um script alterações. Estou criando em português, altera a cor. Estou criando em português por enquanto, porque depois vamos deletar, né, que é só para testes e para aprendizado, e daí quando criarmos mesmo a lógica do nosso projetinho a partir da próxima fase, vamos deixar tudo em inglês aqui, os scripts finais. Então eu vou clicar duas vezes no altera cor, e aqui, vou dar um OK aqui embaixo, que ele fala para converter o final de linha, né? E aqui dentro da função update eu vou declarar, eu vou usar a nossa função input para achar o evento. Importante aqui, eu esqueci de explicar isso daqui. A assinatura dessas funções devolve um booleano. Então, quando isso daqui for verdadeiro, nós vamos executar o que estiver dentro de uma estrutura if. Então, se você apertou a tecla, volta true. Se não apertou a tecla, volta false. E por que, que nós vamos colocar na função update? Porque eu preciso monitorar se essa tecla está sendo apertada ou não, de acordo com o desenho dos quadros. Se eu usasse só uma vez aqui na Start, eu perderia, ou seja, eu vou apertar a tecla e nada vai acontecer, porque ele não fica executando o trecho que está aqui várias vezes por segundo. Então vamos usar um if. Aqui dentro, quando vai ser verdadeiro? Né? Quando for input, get, keydown. E aqui eu poderia escrever o nome da tecla, mas olha o que ele já faz para mim. Ele já marca uma sugestão de uma enumeração, né, de uma estrutura enum, keycode, para eu não precisar perder tempo com a string da tecla. Então eu escrevo keycode, dou ponto e vou escolher a minha tecla C de câmera. Fechei, fechei parênteses, ok. Abre chaves, fechei chaves. Aqui eu gosto de dar um enter para ficar bem indentadinho assim. Então, toda hora que eu apertar a tecla, vai entrar aqui. Vamos testar isso daí? Ele vai voltar verdadeiro, né? E vai entrar no if. Eu vou colocar print aqui dentro. Entrou na get keydown. Ponto e vírgula. Então vamos testar. Antes de dar play, vamos lembrar aqui que eu preciso anexar esse script. Então eu poderia anexar num dos objetos aqui, mas eu vou criar um novo. Eu vou dar create empty, como criar um objeto vazio. Por quê? Porque eu só quero usar esse objeto para anexar meu script. Ele não está nem desenhado, ele não tem nenhum desenho, não tem nenhuma representação visual. Embora ele tenha uma posição e ele esteja aqui marcado na cena, ó, vou chegar bem perto dele, ó. Ele é um ponto vazio, invisível aqui na cena. Tá? Então nós podemos ter isso, simplesmente eu vou anexar aqui o meu componente, o meu script que vira o componente, e aqui podem esquecer. Eu poderia até deletar aqui, mas a princípio a gente já vai deletar também esse objeto. É só para validar isso daí. Vou dar play. E agora sim, quando eu der play, na aba console nada acontece, porque eu não apertei ainda a minha tecla C. Vou apertar aqui e vou apertar a minha tecla C. Daí aqui embaixo ele dá entrou na get keydown. Ele mostra o console. Vou apertar de novo. Aqui está o collapse ligado. Eu vou tirar, já tem duas vezes ali. 3, 4, 5. Agora eu vou apertar e vou segurar. Estou segurando, só foi uma vez. Vou soltar, soltei, nada acontece. Porque ele só executa quando eu aperto a tecla. Vou tirar do play aqui, vou alterar meu script. Agora eu vou colocar get key up. Só para vermos a diferença aí, para reforçar essa diferença. Salvei, vou dar play. Agora quando eu apertar a tecla C, nada acontece. Apertei, estou segurando a tecla, agora eu vou soltar. Soltei, apareceu ali. Mesma coisa. Ó, agora ele fica... Toda vez que eu aperto e solto, ele vai lá. Então, para nós vamos usar a getKeyDown para fazer o que a gente quer. A gente quer fazer no script o que fizemos na primeira fase via editor. A gente vai trocar dois parâmetros da nossa câmera. Então, eu quero que assim que eu aperte a tecla C, aconteça a alteração na tela. Então, vou tirar o play e só para terminar aqui, para ficar bem claro a diferença das três, eu vou testar a getKey. Aqui está imprimindo getKeyDown porque eu não mudei string, né? Mas está claro que ele executa ali quando entra no if. Vou limpar meu console, vou dar play. Agora sim, quando eu apertar a tecla C,
ele vai imprimir várias vezes no console. Enquanto eu tiver com a tecla apertada, enquanto eu apertar não, enquanto eu segurar, né? A questão é que se eu apertar e voltar, ele, como ele desenha várias vezes por segundo, ele já vai desenhar algumas vezes, enquanto a tecla ficou lá os milissegundos pressionada. Então eu vou apertar bem rápido, ó. Ó, já foram 4, porque de tantas vezes que ele está executando. Aqui é uma máquina robusta, está executando várias vezes por segundo. É a mesma coisa, estou apertando vários ali. Eu vou dar um colapso aqui, porque é igual, ó. 7. Agora eu vou afundar o meu botão C, vou pressionar. 70, 80, ele fica executando várias vezes, até que eu solte. Vou soltar. Soltei. Parou. Então, aqui ficou clara a diferença dessas três teclas e eu vou explicar daqui a pouquinho por que eu fiz questão aí de explicar a diferença das três. Mas aqui eu vou voltar para getKeyDown. Entrou na função getKeyDown e agora começa a brincadeira. Agora nós vamos fazer lá uma variável GameObject, é maiúsculo, tá? Minúsculo é outra coisa que nós vamos ver também daqui a pouquinho. OBJ, nome da minha variável, poderia ser qualquer nome, batata, por exemplo, mas eu dei o nome de obj. Igual a GameObject.find, é o método que a gente tem. É muito interessante esse recurso aqui de autocompletar. O find, está aqui a assinatura da função, vai receber um nome e vai me devolver um GameObject. Ok, confere, eu estou com uma variável GameObject ali. Qual que é o nome da nossa câmera? É MainCamera. Ah, eu posso alterar? Posso, eu poderia pôr CAM aqui, só que aqui eu tenho que procurar por CAM. Se tivesse lá do jeito que estava, tem que ser assim, com espaço e tudo, Man Camera, senão ele não acha. Mas aqui eu mudei o nome, então eu posso usar CAM. É, mas o Man Camera com espaço acharia normalmente, o espaço não tem problema nenhum. E aqui eu vou dar ponto e vírgula. Então essa linha, ele achou o meu objeto no painel hierarquia e carregou na minha variável obj. Agora eu vou pegar meu componente, obj getComponent. Atenção que existem várias funções getComponents. A que a gente quer é a getComponent. Lá em cima, vamos usar aqui a versão genérica. Existem as outras versões que nós mostramos ali, né? Mostramos essas duas primeiras. Eu vou usar a versão genérica. Como é que é a versão genérica? Eu abro aqui o símbolo de menor, digito o nome da classe que eu quero, que aqui se chama câmera, fecho o nome do componente. Eu falei classe, apesar de ser uma classe, é o nome do componente aqui. Câmera. Nós digitamos daí abre e fecha parênteses. Então é assim que usa a versão genérica. Nós colocamos o nome do componente aqui e aqui é sempre abre e fecha parênteses, sem argumento, só para chamar a função. Daí aqui quando eu digitar ponto, ele vai me trazer os parâmetros, os atributos do meu componente câmera. Então vamos ver, ó. Eu vou digitar clear, já apareceu lá para mim. Clear flags, esse primeiro. E ele mostra para a gente aqui que é uma propriedade que tem get e set. Então eu vou usar ela no modo set. Eu vou dar igual. E olha o que ele já me sugeriu. Eu poderia me perder aqui, nossa, mas como é que eu vou digitar aqui solid color? Como é que eu faço esse set? Ele já sugere para mim aqui um menu, assim como foi feito no Keycode. Eu clico aqui uma vez, ou poderia dar um enter, ponto, daí todas as opções que aparecem ali no editor. Então vamos ver, ó, são as mesmas 4 opções que tem aqui no Clear Flags. Então aqui tem uma a mais até, né? Color, Depth, Nothing. Tem o Nothing que é para você não definir nada. Aqui eu acho que o Nothing não tem. Isso. Bom, aqui vamos apertar lá o Play e vamos lá para o Solid Color, que é aquilo que a gente fez na primeira aula. Aqui o nosso projeto, né, eu acabei falando que estava exatamente igual, não está. A gente desfez aquela alteração de deixar estava solid color e preto, né, no final da primeira fase. A gente voltou para um azul skybox só para fazer isso via script. Então, só para ficar claro esse pedacinho, não tem nenhum pulo do gato aqui não, foi só isso. Então aqui nós temos a atribuição, primeiro da Clear Flags, agora eu vou fazer a mesma coisa para Background Color. E aqui acontece algumas pegadinhas, né? Porque aqui o meu nome é Background, assim como Clear Flags é C maiúsculo e espaço entre eles. Mas a Unity faz isso por algum motivo que eu desconheço ainda. Ela pega e tudo que está em Camel Case, ele coloca o C maiúsculo e dá um espaço entre um e o outro. Talvez para ficar mais claro no editor, porque ele reconhece o escrito em Camel Case. Mas aqui embaixo, em vez de você ter só background, você tem background color, né, para reforçar que é uma cor o que você vai atribuir aí. Mesma coisa, eu vou definir ela como usando aquela estruturinha color, ponto black. Eu poderia declarar uma cor? Eu poderia. Mas aqui eu quero usar o black só para a gente fazer a mesma alteração. Então agora está certinho. Quando eu executar isso daqui, está anexado aqui no meu GameObject? Tá. Aqui eu gosto normalmente de escrever controle, tá? Tanto faz o nome aqui. É só para a gente saber que o nosso objeto controle serve apenas para anexar script. Pode escrever controle, script,
Só para não ficar um game object ali, que é o nome default padrão. Então agora quando eu der play aqui, ele vai executar minha cena, nada no console, e eu vou apertar a tecla C. Quando eu apertar isso, ele tem que mudar, eu vou selecionar até aqui os parâmetros da minha câmera. Ó. C, pronto, mudou. Então vejam que isso é uma poderosa ferramenta de debug. Eu apertei a minha tecla C, ele mudou em tempo real, inclusive o inspector para mim. E aqui tem um detalhe bem interessante. Se eu vim aqui no inspector, ó, e mudar a cor que eu quiser aqui, eu posso mudar qualquer parâmetro aqui, ó, voltei para o Skybox. O Skybox não, porque ele vai automaticamente fazer isso. E eu vou tirar do Play. Quando eu tirar do Play, ele vai voltar às condições que estavam antes do Play. Porque isso é feito para você testar no debug. Mas você dá Play, altera o que você quiser, tira do Play, altera o que você quer, roda de novo. Então, ó, tirei do Play, voltou para o padrão. Isso às vezes, na empolgação ali de desenvolvimento de projeto, a pessoa esquece que está com o projeto no Play, altera um monte de coisa e depois tira do Play e perde tudo que fez. Então nós deixamos na seção de extras um tutorial de como evitar que isso aconteça. E também deixamos ali umas observações que algumas coisas que são alteradas durante o botão play, essas não voltam ao normal. Por exemplo, se alterar algum material do projeto, o material vai permanecer alterado depois de tirar do play. Mas isso está explicado lá no vídeo de dica e de tutorial na seção de extras. Bom, então isso foi feito aqui, essa parte aqui está concluída, esse primeiro teste, né? Eu só vou mostrar a função lá que eu mostrei. Aqui, em vez de ser color black, eu poderia então criar uma nova cor. New color. Aqui eu vou pôr sei lá, vou chutar um número aqui, 0.5, F. Ah, o float, tudo que é float, no final tem que ter a tecla F. A tecla não, a letra F. Aqui vou pôr um 0.8, F, aqui vou pôr um 0.4. Nem sei que cor é essa, mas RGB vai estar mais para o verde aí, embora tenha bastante componente de R e de vermelho e verde. Opa, ó, aqui ele deu. Ah, ele está falando que não existe a função dessa forma. Ó, eu vou deixar aqui para vocês verem o erro. Ele avisa aqui que existem argumentos inválidos no meu script. Por que será? Porque eu não pus o F aqui no final. Agora sim, salvei. Não foi nem de propósito. O bom é que vocês já veem como aparece um erro aqui no console. Só de salvar e voltar, automaticamente a Unity já limpou para mim os erros, deixou só as impressões que estavam ali. Vou apertar a tecla Play e agora vou apertar a tecla C. Olha a cor que ele mudou aqui para mim. Mudou o Solid Color e deixou um verde ali no fundo. Então nós podemos criar uma cor também, em vez de usar ela pronta. Eu vou deixar lá o preto porque fica mais bonito, fica mais contrastante ali para o exemplo. Black, pronto. Tá, então já aprendemos a ver tudo isso. Vamos voltar aqui rapidinho para a apresentação, só para a gente já ver o que a gente teve de experiência. Função getKey. Nós vimos que existem alguns sufixos, como sufixo down, quando você aperta a tecla, sufixo up, quando você solta, e sem sufixo para quando você segura a tecla. Por que eu separei assim em sufixo? Porque é a mesma coisa para os métodos getButton, que é para pegar um botão de um joystick quando ele é pressionado, e a mesma coisa para pegar um botão de mouse. Diferença é que no mouse você passa um valor inteiro, qual que é a tecla do mouse, e aqui você passa uma string, o nome do botão. Para aprender mais sobre botões, também tem um vídeo na seção tutorial que ele ensina a modificar aí teclas da seção input e atribuir nomes, principalmente para quem trabalha com joystick dentro da Unity. E por fim temos o enum, né, o tipo enum, uma enumeração do tipo que é o keycode, que possui todas aquelas variáveis estáticas, uma variável para cada tecla do teclado, para evitar que você entre com o nome da tecla. E já faz essa ajuda para você com essa enumeração. Então isso é importante entender. Nós testamos as três variações, o getKeyDown, getKeyUp e o getKey, porque é a mesma coisa quando nós formos fazer algo de getKeyButton e getMouseButton. Né? Esses sufixos valem também para essas outras. Bom, e agora o que nós vamos fazer? A gente já alterou os parâmetros da câmera, agora nós queremos alterar a cor dos objetos. Então vamos colocar que esse objeto é o azul e esse daqui, o Player 2, é o vermelho. Como nós fazemos isso via script? Agora a gente não sabe nem fazer isso via interface por enquanto, agora inverteu. Vamos aprender a fazer primeiro por script. Então eu vou pegar aqui a minha função, ainda na tecla C, eu poderia fazer uma outra tecla. Eu vou fazer uma outra tecla aqui só para não ficar tudo junto. Ó. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui por conveniência. Agora vai ser a minha tecla D. Tá?
D. Entrei na minha get keydown, vou botar entre parênteses D aqui e vou botar entre parênteses C aqui, só para a gente saber qual tecla foi apertada. Agora ele vai pegar meu objeto player 1. Eu não quero que ele pegue meu objeto câmera, agora eu quero player 1. E agora, dentro do meu. Vou deletar essa daqui. Agora, dentro do meu objeto getComponent, eu vou pegar o meu objeto. Eu vou clicar aqui primeiro para explicar. Como não acabei o script, talvez ele dê um errinho aqui. Não deu. Dentro do nosso objeto existe um componente que se chama Mesh Renderer. Esse é o componente pelo desenho na tela. E ele tem uma classe aqui que é material, que é uma lista, na verdade. Você pode ter um objeto composto de vários materiais. Então aqui o tamanho dessa lista é 1, porque ele só é definido de um objeto, de um material. Qual o material? Default Material, que é o material padrão da Unity. Toda vez que você cria um objeto, já vem automaticamente esse material para você. Então nós vamos mudar esse material em tempo real via script. Então voltamos lá para o script. Aqui então nós vamos pegar. Aqui mais uma pegadinha, igual aquela que a gente viu do background color. Em vez de digitar mesh renderer, eu vou pôr renderer aqui. Então tem essas diferenças aí, com experiência na Unity a gente vai entendendo as diferenças. Ponto e vírgula, abre e fecha parênteses, que eu estou usando a versão genérica. Ponto. Qual que é o nome? Material. Ó, o material, por exemplo, lá está em maiúsculo. Aqui para mim está em minúsculo. Material. Dentro do material, o que, que a gente quer mexer? Na cor. Ponto color. Igual, eu vou pôr lá o meu color. Ponto blue. Agora eu quero que o meu player 1 seja azul. Tá bom. Então vamos pegar agora esse trechinho. Mais um Ctrl C, Ctrl V aqui. É uma operação perigosa, né? Sempre pode ter se esquecido alguma coisa, mas aqui a gente vai tomar o cuidado de revisar. Agora a tecla F. Aqui entrou na tecla F, player 2 e a cor red. Aqui eu fiz um pouquinho rápido, mas é porque eu só precisava alterar o nome aqui eu alterei só por questão de ficar mais claro, e aqui eu precisava alterar o nome ali do meu objeto que está na hierarquia. Então salvei, já está anexado no meu script de controle. Vou dar play. Nada acontece, ok. Vou apertar primeiro a tecla C. Ok, confere. Agora a tecla D tem que deixar meu player 1. Vou acompanhar aqui, vou clicar no player 1. Ó. Olhem o que vai acontecer com essa propriedade aqui. Tem que ficar azul. Ficou azul. Ele mudou para mim, ó. Default Material Instance. Eu já explico aqui o que é isso. E agora eu vou apertar a tecla F. Certinho. Então, se nós gerássemos um executável aqui, nós já cumpriríamos a missão da fase. É que nós vamos ir um pouquinho além. Mas aqui já seria a missão da fase. Por quê? Nós executaríamos o game e ao apertar essas teclas, mudaríamos visualmente algo na tela, que era a missão da fase. Mas eu vou tirar aqui do play e explicar por que está aqui instance. Porque aqui na aba Project, eu posso criar uma pasta, vou criar uma pasta. Agora a gente vai aprender a fazer o que a gente fez via editor, o contrário do que foi feito com a parte da câmera aí no comecinho dessa fase. Eu vou criar aqui uma pasta chamada Material, ou Materials, no plural, para acompanhar os demais. E aqui dentro eu vou criar um material, ó, Create Material. E aqui eu vou dar o nome de azul. Depois eu vou deletar, então por enquanto eu vou deixar assim. Aqui eu vou colocar, ó, o material é o seguinte, a mesma coisa em editor 3D, em programações 3D. O material ele é composto de uma textura, né, ou de uma cor, ou das duas aqui. Aqui eu poderia colocar uma textura, por enquanto eu não tenho, então eu só vou mudar a minha cor. Então como é que eu faço para mudar a minha cor? Eu posso mudar diretamente? Não, você tem que mudar via um material. Então aqui eu selecionei o material azul. Então, depois que eu criei o material, eu tenho diferentes jeitos de mudar aqui no Player 1. Primeiro jeito, ó, eu vou apertar a tecla Play só para ele não gravar o que eu estou fazendo aqui. Eu vou vir aqui e vou selecionar, ele abre para mim aqui os materiais, o meu material azul. Pronto, ficou assim no Play. Por que eu fiz no Play? Porque se eu tirar do Play, ele preserva aqui para mim. E o outro jeito é clicando aqui no azul e arrastando para o campo. Então, tanto faz um ou outro, dá na mesma. Agora, ó, que está sem o Play, a hora que eu der Play, ele vai manter o azul para mim. Tá? E aqui eu vou criar mais um material, Create, Material, vermelho. E vou definir uma cor vermelha. E também tem outro jeito. Agora a hora que eu vou fazer, eu vou pegar o cor vermelho e vou arrastar para o meu objeto. Ó. Eu não soltei o botão, ele até simula se eu arrastasse para o meu piso. Mas eu vou soltar aqui. Pronto, criei os dois objetos ali bonitinhos. Então tá, então já vimos como fazer isso via script.
Então aqui, Material é uma classe na Unity, ela é herdada aí da classe objeto. Ela possui uma cor, uma textura e um shader. Shader está aqui em cima. Nós não mudamos no shader, vou dar até um Alt Tab aqui, ó. Ele está o que a Unity define como standard. E mais na frente também, quando falarmos um pouquinho de gráficos, nós vamos falar aí de shader. Mas por enquanto, vamos interpretar que a gente só está criando material para termos cor no jogo, para diferenciar o player 1 do player 2. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos movimentar um pouco desses objetos para não ficar só mudança de cor, de câmera e de objeto, nós vamos movimentar um pouco usando aquelas transformações que nós falamos na última aula. Então a classe Transform, ela tem lá o Position, o Rotation e o Scale, que nós vimos na primeira fase, e ela possui três métodos para nós alterarmos isso. O método Translate, Rotate e Local Scale. O translate ele recebe um vetor, né, de translação, aqui é opcional, referente ao espaço, qual é o espaço relativo. E aqui é a mesma coisa, só que um vetor 3D em ângulos. Então vamos ver como funciona isso. Eu vou agora no meu script fazer um novo input aqui e vou colocar a tecla. Ó, aqui na verdade assim, esse daqui que foi só para mostrar. Eu vou deletar esses dois, eu não vou mais colorir eles via script, que já estão coloridos lá na cena. E eu vou usar agora a minha tecla W. Tá? A minha tecla W, ele vai pegar o meu player 1. E olha agora. Agora eu não vou pegar o componente render. Eu vou pegar o componente transform. OBJ. Aqui eu poderia fazer de dois jeitos. Ponto. Transform, porque é um componente tão essencial que ele automaticamente já está aqui para você. Tá? Você não precisa dar o ponto, get component, transform. Ele funciona também, mas você não precisa fazer assim no caso do transform. Tá? Para alterar, você consegue dar diretamente o transform aqui. Ponto transform, ponto position, que é o que a gente quer colocar. E agora vamos olhar o seguinte, ó. O nosso objeto 1, ele está no ponto menos 3,95, menos 2,51, menos 0,77. Vamos fazer ele andar um pouquinho na direção X, como se ele avançasse um pouquinho aqui no X. Né? Como, ó, eu vou fazer isso no editor primeiro, vou dar o play aqui para ele não salvar. Ó, tá vendo o botão X ali? Ó, ele está avançando. Vamos supor que quando eu aperte aquela tecla, eu quero que esse objeto venha para cá, para o número menos 0,14. Então o que eu faria ali? Aqui eu nem tirei do play, só para eu guardar esse número aqui. Eu vou criar um novo vetor. Vetor, como é que se chama um vetor ou ponto 3D na Unity? Isso a gente não colocou aqui, é o vector 3. Vector 3, meu ponto, igual... Opa, assim não pode. Meu ponto igual... new vector 3, né, o construtor. E aqui a gente vai escrever aquele ponto lá, menos 0,14 f, espaço, menos 2,51 f, espaço, menos 0,77f. Pronto, só criei aqui a variável e aqui o meu position vai receber o meu ponto. Então, quando eu apertar a tecla W, ele vai movimentar o meu objeto para esse ponto que eu defini aqui em cima. Ele vai para o meu ponto. Então, vamos lá. É tirar do play aqui, né? Aqui, quando tira do play, eu não perco o que eu fiz. Por quê? Porque eu estava fazendo no script, estava editando o arquivo fora aqui da Unity. Então eu vou agora apertar W, o play. Agora eu vou apertar W. Apertei vou para o console, só para conferir a impressão. Vou apertar uma vez. Olha para onde ele foi. Agora olha que se eu apertar de novo, ele está imprimindo várias vezes aqui, ó, porque está com o collapse ligado. Está aumentando o número aqui, só que ele não sai daqui, porque eu estou definindo uma posição absoluta para ele. Para eu definir uma posição relativa, eu poderia, por exemplo, usar aqui o seguinte. Vamos apagar essa aqui agora. Só uma variação dela para ficar claro aqui. Eu vou colocar agora um new vector 3 aqui. Posso declarar atribuindo na mesma hora, não tem problema nenhum. Olha os construtores aqui do vector 3, né? Eu vou criar então. Primeiro é um float. Vou pegar o meu objeto aqui, ponto .x, porque ele existe ponto .x, mas para atribuir eu tenho que atribuir direto no position. Para ler é um read only, né? Você consegue ler as variáveis uma a uma. Então, se eu fizesse isso, nada vai acontecer, porque ele vai falar que a minha nova posição é igual à posição atual. Tá? Então, o que eu fiz aqui nessa linha é
Posição do meu objeto player 1 é igual à posição do objeto player 1. Então está redundante. Mas aqui vem a parte que eu vou mudar. Eu vou colocar mais 0.5, ali é menos 0.5f, porque ele tá, a direção que a gente está indo é a direção negativa ali. Agora, cada vez que eu apertar aqui, ele vai correndo um pouquinho para a direita, porque agora a conta está relativa em cima da posição atual dele. Então eu apertei o play aqui e estou apertando a minha tecla. Ah, acabei errando o sentido mesmo, era mais ali. Mais, tá. Aqui, né? Porque é nesse sentido, o positivo está para cá. Então, eu apertar o botão play, agora W. Ó. Cada vez que eu aperto o W, ele movimenta para mim. E a mesma coisa se eu quisesse fazer uma rotação. Por exemplo, vou dar um exemplo de rotação aqui. Vou clicar aqui, selecionar minha rotação, ó, vou alterar o meu plano. Então, eu poderia fazer... Aqui fica invisível porque o plano só tem aí vetor normal em uma face. Então, eu poderia fazer todas essas movimentações de translação, rotação ou de escala. Ó, vamos aumentar nossa escala aqui. 2, 2, 2. Olha como o plano ficou muito maior. Vou aumentar a escala do meu player 1. 3, 3, 3. Olha como é que ficou o meu player 1. Eu vou tirar do play, ele vai voltar ao que estava... Ai, clicando de novo. Ele vai voltar ao padrão. Então, nós aprendemos a usar aqui a função position, né, a função position. E agora nós vamos olhar qual é a diferença dela para translate, por exemplo. Agora eu vou apagar essa parte aqui. Aqui ele estava simplesmente fazendo o objeto pular, né? O que eu digo pular é que não estava fluido. Ó, ele está tipo teletransportando o objeto. Então não fica uma coisa game, não fica uma coisa suave. Agora nós vamos tentar readequar isso daí. Como? Usando aquelas funções que nós apresentamos. Transform.translate, aquele primeiro método, e ele pergunta o nosso vetor de translação. Então aqui eu estou passando para ele o vetor de deslocamento. Eu não estou mais pegando a posição. Mas também é um novo vetor. Ó. New vector 3. É a mesma coisa que eu fiz antes, só que agora de forma relativa só com incremento. 0.5f, 0.0, 0.0. Ponto. Vamos lá. Vamos dar play aqui. Agora vamos apertar o W. Ah, não, é porque aqui o que está acontecendo é o seguinte. Eu tô apertando a tecla W uma única vez, né? Então, ele está, por causa do get key down, ele está dando ainda esse espaço. Agora aqui eu vou mudar para get key, por exemplo. Agora ele vai dar uma suavidade maior. Até muito rápido, né? Foi muito rápido, já sumiu da tela. Eu vou colocar aqui 0.05. Vou diminuir uma ordem de grandeza. Agora sim. Então agora ele não dá mais esses pulos, né? Aqui, ó, eu consigo ainda acompanhar meu objeto pela cena. Agora eu consigo ver que ele avança suavemente. Por que o objeto não está caindo se ele está fora do piso? Porque eu ainda não defini nada de física, não defini colisão, corpo rígido. Então ele não tem gravidade, por exemplo, aqui. Por isso que ele está avançando. Veja, aqui eu vejo na cena, mas ele já saiu da minha janela de visualização. Então aqui eu posso apertar a tecla W, ele continua andando ali, mas ele já saiu da minha visualização. Tirei do botão play. Bom, então já entendemos mais isso também, né? Usar a função translate. A função rotate seria exatamente para fazer aquela rotação e a scale que nós usamos também no plano. Então aqui eu não vou demonstrar porque é exatamente a mesma coisa. Elas acabam alterando aí o rotation em vez do position e aqui o scale em vez do local scale. E por último, nós vamos falar um conceito muito importante, o conceito de prefab. O que é o prefab? Prefab é um game object que você cria ele no seu painel de hierarquia e salva ele para ser reutilizado em tempo real no seu painel project. Depois que você faz isso, você pode até deletar seu objeto da cena e continuar com o prefab lá. E para você criar um prefab em tempo real, ou um objeto em tempo real, né, pensando que o prefab é um objeto, um game object armazenado na nossa pasta assets do projeto, aqui eu coloquei até a definição. Classe objeto é uma classe no nome, namespace unit entity, e é a classe mãe, ela não deriva de nada. Então ela é a classe base para todos os objetos que a unit pode referenciar. E ela possui a função instantiate, que é o quê? Existe várias versões dessa função.
Ele cria em tempo real um objeto, nós vamos usar aqui, ó, essa quarta versão. Cria o objeto, que vai ser nosso prefab, na posição que nós passarmos, com a rotação que nós passarmos. Aqui, então, eu vou passar como se fosse o equivalente a zero aqui no quaternio, e aqui eu vou passar um vetor 3, que é a posição que eu quero criar. Então, vamos ver isso na prática aqui com esse exemplo final. Primeira coisa, eu vou criar na minha pasta Projects uma pasta chamada Prefabs. Prefabs. Vou clicar aqui para entrar na pasta e quando eu arrastar meu Player 1 dentro da pasta Prefabs, ele vai criar para mim um prefab chamado Player 1. Ele até fica azulzinho aqui para mostrar que isso é um prefab. Então, por exemplo, é, esses valores aqui é interessante a gente ter anotado. 3.95, vou pôr no script aqui só para a gente não se perder do que nós vamos fazer agora. 3, opa, menos 3.95, menos 51. Pronto. Menos 3.95. Aqui é menos 2.51F. E aqui é menos 0.77. Vamos conferir. Menos 0.77, menos 2.51, menos 3.95. Tá bom. Então vamos criar um vetor aqui. Vector tree. Meu ponto igual a new vector tree que recebe esses três aqui. Pronto, criamos o nosso ponto aqui, falta um F. Criamos o nosso ponto, vamos deixar bem aqui. Agora eu vou fazer algo que é muito importante entender aqui dentro da classe, mas fora do método start, fora do método update. Nós vamos brincar bastante disso na próxima fase. Por enquanto eu só vou colocar aqui para facilitar, mas eu poderia fazer via código também. Eu vou declarar uma variável pública da classe GameObject e vou dar o nome de item. Eu vou dar o nome de prefab para ficar mais fácil. Prefab, tá? O que acontece aqui? Quando eu voltar para o meu editor, essa variável prefab ela vai ser visível no editor, porque ela é pública. E lá nós vamos atribuir o nosso prefab que criamos do player 1 para essa variável. Então vamos ver como é feito isso. Eu estou aqui na minha variável, no meu GameObject controle. Ele criou o que eu falei, ó, prefab aqui dentro. Vejo que o meu prefab aqui está minúsculo, aqui ele foi para maiúsculo, é um padrão da Unity. E eu vou arrastar o meu prefab para cá. Agora ele já está com o meu prefab carregado. Vocês podem até questionar, pô, mas estava escrito GameObject, por que ele está falando do prefab? Porque é esse o conceito. O prefab nada mais é do que um GameObject pré-definido. Então aqui eu arrastei para cá e eu vou deletar meu player 1 da cena. E agora, quando eu apertar a minha tecla W, eu vou querer criar em tempo real meu objeto. Imagine que esse duelo, numa primeira cena, você tem que escolher teu personagem. Um arqueiro, um guerreiro. Então, é interessante que após a escolha, você cria o objeto na cena em tempo real. Então, aqui a gente criou inicialmente, ele pré-criado, né? Mas o interessante é criar mesmo o objeto em tempo real, por isso que nós estamos fazendo isso. E agora, aqui dentro da função W, eu não preciso mais pegar meu player 1. Eu vou usar a função instantiate, que é aquela que eu mostrei, né? Como ela é uma função visível, pelo fato de ser estática, eu posso usar ela direto aqui. Instantiate, vou abrir parênteses e vou usar aquela versão lá que eu mostrei, ó, que recebe primeiro o meu item, vamos achar. Aqui, essa versão aqui, é a versão 7 aí, de 10 possíveis usos. Ali eu mostrei umas 5 no slide. Vou passar o meu prefab, que é o meu objeto que eu quero instanciar, aonde no meu ponto. E qual que é a rotação? Ele aceita só assim? Vamos ver se aceita. Acho que não, acho que ele precisa passar uma rotação. Ele deu pau aqui porque ele precisa passar também uma rotação. Aqui, para eu não passar rotação, aqui vamos deixar algum material de apoio aí, mas é o quaterno.identity, é como assim, sem rotação. Mantém a rotação 000. Poderia fazer um vetor também 000, mas aqui ele pede para colocar um quaterno de rotação. Então, por isso eu vou deixar dessa forma aqui. Então, a hora que eu executar esse trecho, ele vai criar para mim o meu player 1 ali no espaço pré-definido para ele. Vamos testar isso daí. Agora vai sumir os erros aqui. Vou dar clear, play. Agora sim, vou apertar minha tecla W. Apertei, apareceu ali. Olhem que interessante.
aqui ele criou várias vezes, né? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco objetos. Não era para ter acontecido isso. Por que, que ele fez isso? Porque está getKey. Eu esqueci de colocar getKey down. Agora sim. Agora ele vai criar uma vez só. Uma vez só. Então vocês já viram algo que eu ia simular aqui também. Se eu ficar apertando várias vezes a tecla W, ele vai criando vários objetos. Por que, que não dá para ver isso? Porque um está em cima do outro. Mas se eu usar aqui ó, o meu Cine, que dá para usar inclusive no Play, eu consigo ir separando eles. Estão todos ali. Então, criamos aí, cumprimos a missão, agora sim com estrelinha, porque fizemos além ali do que a missão pediu. Então, eu vou dar agora um executável para nós criarmos esse nosso software final, que eu vou chamar aqui nossa cena já está certo, porque ele manteve as últimas configurações do nosso build, e eu vou chamar ele de duelo V2. Vou salvar. Ele vai executar aqui esse trecho. E eu vou executar o duelo V2 aqui, com a minha configuração 1024.768. Aqui é a splash screen da Unity. E agora sim, nossa cena, onde eu vou apertar a tecla W, apareceu o nosso objeto. E agora aqui, se eu apertar um monte de W, ó, ele não mostra, nem na Unity, porque aqui eu estou num arquivo à parte, já gerei um executável. Então vamos voltar para a Unity aqui. Ó. Aqui na Unity, ó, veja, eu estou fora do Play, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou executando agora uma janela fora, né? Então, está feita aí a missão da nossa fase. Essa fase, então, foi uma fase de nível intermediário, ainda 50%. Nós tivemos 9 conhecimentos, 7 exemplos e 17 termos técnicos. É uma fase bem carregada mesmo em termo técnico. Para quem entendeu tudo da fase, mais 45 mental points. Quem não entendeu, deixe sua dúvida lá, responderemos o mais rápido possível. E assim que você confirmar que você entendeu, você ganha esses pontos aí. E na próxima fase, nós vamos começar a colocar lógica no nosso projeto. Começar a colocar classe do personagem, quais são os atributos do personagem ou do player, e fazer um atacar o outro e colocar essa informação de quanto um gerou de dano do outro na tela. Então, obrigado pela companhia, espero que vocês tenham entendido tudo e até a próxima fase.